Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Clamando no Deserto. Nós vamos falar nesse momento sobre a lição 9, lição da Escola Sabatina número 9. Convertam seu coração. Gostaria de convidá-la para uma oração inicial para que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprender a Tua palavra, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, que nos perdoe por nossas falhas e pecados cometidos contra Ti, esteja sempre conosco. Nos dê sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus, que nos auxilie cada vez mais. Amém. Bom, nesse momento eu vou... Só me esquecer... Ok. Nós vamos tocar em alguns pontos da lição, alguns pontos foco da lição. Caso você queira o acesso ao material da lição, ele está no endereço que eu coloquei aqui, https://maiscpb.com.br/lição. Convertam seu coração, é a lição dessa semana. Aguarde só um minutinho que eu vou aqui. Então vamos lá. Começando, eu vou pegar a lição aqui, porque é sempre bom a gente ter em mãos para pegar algum comentário, mas o foco vai ser o que eu já separei aqui. Bom, o verso para memorizar diz o seguinte: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então, Deuteronômio está dizendo o seguinte, que nós temos a chance do arrependimento, e quando o arrependimento é sincero, nós buscamos a Deus e nós o achamos, ou seja, ele se permite que nós o percebamos o que ele quer da nossa vida, quando nos convertemos, quando mudamos a nossa vida. Então vamos lá. A lição, ela começa falando sobre Romanos 3, 24, né, e Romanos 3, de 9 a 23 também, dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Falando do pecado, da situação pecaminosa que vivemos como uma realidade. Realmente é uma realidade na nossa vida, né? Paulo faz o comentário aqui, né? Nós somos mais excelentes, ele fala, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, apesar de, particularmente, essa fala na Bíblia de não há um justo nenhum sequer, ela não está se referindo às pessoas de um modo geral, ela está se referindo a uma situação de obstinação, que Paulo faz uma aplicação nesse momento, mas vamos dar sequência, porque o nosso foco ali é entender a nossa situação pecaminosa e a nossa necessidade de arrependimento, não é? Porque ele fala que todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés estão ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Então ele está falando claramente aqui, o texto está falando claramente aqui de um grupo de pessoas que obstinadamente, voluntariamente está em pecado. Não é o caso aqui de todas as pessoas, mesmo aquelas que buscam ao Senhor. Mas ele faz uma aplicação do texto para esclarecer algumas coisas. Posteriormente a gente pode comentar um pouco mais, fazer um estudo quando nós temos uma parte de estudos separados de passagens bíblicas. Mas no momento nós vamos focar o seguinte. Paulo está colocando tudo isso para lembrar o ser humano como é a sua condição, a que ponto ele pode chegar. E ele fala, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, todos somos condenáveis por sermos pecadores. É óbvio que existe aqueles que fazem isso obstinadamente, de forma em rebelião, sem nenhum desejo de buscar a Deus. E existe um grupo de pessoas que busca lutar contra o erro. É claro que, vez ou outra, nós caímos e nos vemos em uma situação de pecado, sabendo que estamos errados, nós acabamos fazendo. Mas Deus diz, olha, se você buscar uma mudança de vida, ainda que você esteja nessa condição, você vai obtê-la. Mas para isso é necessário reconhecer que está errado e reconhecer a necessidade de mudança. E aí ele diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Justificada pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Então, Paulo ele faz duas distinções. Olha, a justificação não vem pela lei, mas o conhecimento do que é pecado e, consequentemente, o conhecimento daquilo que Deus não deseja na nossa vida e daquilo que Ele quer que nós façamos vem através da lei. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então ele fala, olha, todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, precisamos do arrependimento através da sua graça, né? Então ele fala, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Aí eu coloquei aqui um lembrete, o arrependimento envolve reconhecer nossos pecados e a conversão envolve reconhecer a necessidade de lutar e abandonar esses pecados. Não adianta nada reconhecer que somos pecadores se não reconhecermos que precisamos do poder de Deus para mudar. Não adianta dizer, eu sou pecador mesmo, vou ficar assim. Então, isso não é arrependimento, né? Isso é meramente uma constatação. Eu sou assim mesmo e quero continuar assim. O arrependimento envolve o desejo de mudança, que leva a uma conversão, leva a uma volta para Deus, para aqueles que já tenham obedecido, e uma ida, né, vamos dizer assim, para Deus, né, é um caminho de volta, né, você dá uma meia volta, vamos dizer assim, e por isso o termo conversão, você sai de um trajeto prejudicial para um trajeto benéfico. Quem dará, né? O hebraico bíblico, como a maioria dos idiomas, é repleto de expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas são expressões que, de repente, se você pegar a palavra, a mera junção de palavras, pegar uma palavra aqui e outra ali, você não vai entender muito bem. Então, ela tem um sentido distinto, né? A união dessas palavras, você tem um sentido diferente, né? Que aí você tem que buscar, muitas vezes, dentro do contexto, para dar o sentido adequado daquele termo, né? Um termo que, como se ele colocar aqui, quem dará, né? Então, aí você fica pensando, né? Quem dará, o que significa? Aí eles usaram, né, uma pequena mudança, né? Quem dera, ou seja, né? Quem me dera, né? Se você for pesquisar esse termo, você vai ver que é um desejo, né? Tomara que, né? Poderia ser assim, né? Que bom seria. Então, seria mais ou menos nesse sentido que esse termo item, né, é utilizado. A expressão revela um desejo, um anseio, algo que se queira muito. Então, nós vamos ver em que contexto isso é utilizado, né? Eu coloquei aqui, quem dera, como seria bom, né, se isso acontecesse. Então você diz, olha, quem dera se isso acontecesse, como seria bom se isso acontecesse. Quem dera você mudasse, como seria bom se você mudasse, né? Leia Deuteronômio 5, 22 a 29 e observe especialmente o verso 29. A palavra traduzida como quem dera se origina dessa expressão. E o que se subentende? Ou seja, quando você lê, qual é a conclusão, né? Quando lemos, qual é a conclusão que podemos chegar? Deus diz que ele deu um conjunto de normas, né? Ele deu um conjunto de esclarecimentos e normas para o seu povo. E aí, ele diz o seguinte, e dissestes, eis que o Senhor, meu nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Deus diz o quê? Chega-te tu e ouve tudo o que disser... eles falando, né? Desculpa. Eles falando para Moisés, no caso, né, eles dizem o seguinte, chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Então eles estão se comprometendo a levar a sério as palavras de Deus, a ouvir e a cumprir. Ouvir e obedecer, né? Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras desse povo que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera, como seria bom que eles tivessem tal coração que me temessem. Então Deus está dizendo, olha, como seria bom se isso que eles estão falando fosse realmente, não fosse da boca para fora. Se isso realmente representasse um desejo sincero, né? E como seria bom se isso se tornasse realmente um desejo sincero. É isso que Deus espera, né? Esperava deles e espera de nós também. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. E guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então Deus está colocando aqui claramente
pelo menos considerando a tradução. Se houver algum erro e alguém quiser colocar alguma ponderação a respeito dessa tradução. Mas Deus, constantemente na Bíblia, quando nós lemos, a não ser que todos esses versos tenham uma tradução errônea, né? Todos eles levam para o mesmo caminho, ou seja, Deus dá a capacidade de obediência. Ele fala que os mandamentos não são muito difíceis de ser obedecidos, que são possíveis, que estão perto de nós, que estão no nosso coração, que podem ser fixados na nossa mente constantemente, desde que falemos e busquemos vivê-los. Então, Deus sempre coloca a questão em que sentido? Olha, eu estou dando o mandamento, estou dando poder para obedecê-lo. Então, vocês têm a liberdade para escolher e Deus diz, espero que vocês escolham a vida, escolham a bênção, escolham a obediência. Somos livres, no sentido do livre-arbítrio, ou seja, Deus nos dá o poder para escolher. No entanto, quando nós escolhemos errado, a tendência é que nós venhamos a adquirir vícios. Vícios de comportamento, vícios de pensamento, de palavras, né? E quando estamos nesse vício, a não ser que nos apeguemos a Deus, fica muito difícil abandonar. Um ou outro, às vezes, coloca que eu decidi, abandonei, mas é muito difícil. Sem a busca de Deus, é muito difícil quando você está num caminho prejudicial, está tão acostumado a Ele, ao que Ele pode te proporcionar, ou me proporcionar, que nós acabamos muitas vezes sem forças para abandonar aquele caminho. Isso não é o adequado, né? Nós temos que buscar a Deus e lutar, e nessa luta nós podemos perder algumas batalhas, mas com certeza em Deus nós vamos vencer essa luta, e constantemente quando buscamos a Deus nós vencemos, né? Vocês me buscarão e me acharão. Segunda-feira. A presciência, ou seja, Deus conhece as coisas, Deus conhece o fim desde o princípio. Nós não cremos que a presciência, o conhecimento antecipado de Deus do que vai acontecer, signifique uma predestinação, ou seja, não significa que Deus determinou que aquilo vai ser assim. Então, ele saber que algo vai acontecer não significa que ele tenha predestinado, que ele tenha determinado aquilo para acontecer daquela forma, invariavelmente, independente da vontade dos indivíduos. Então, nós entendemos que a presciência de Deus, que é um mistério, né? Nós não sabemos como ele faz isso, mas nós sabemos que ele não está preso à dimensão, ele não está preso a tempo, a espaço. Então, nós acreditamos que, tendo essas características, é perfeitamente possível, ainda que nós não saibamos como, ele conhecer o fim desde o princípio, sem necessariamente determinar essas coisas. Aqui nós temos exemplo de profecias, né? Daniel 7, Mateus 26, de presciência, né? De conhecimento do que acontece no futuro. Daniel dizendo lá sobre os animais do sonho que ele estava interpretando, ele fala, são 4 reis, ou reinos no caso, né? Palavra reis aqui no sentido de reinos, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. E aí Jesus dizendo para Pedro, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então é algo que, dada a circunstância, dada uma série de coisas, Deus pode conhecer o que vai acontecer sem que ele tenha determinado que isso acontecesse. Ou seja, não vai acontecer porque Deus disse. Deus disse porque vai acontecer. Qual é a diferença? Quando eu digo vai acontecer porque Deus disse, eu estou dizendo o seguinte, já que Deus disse, está determinado que vai ser assim. Quando eu digo Deus diz porque vai acontecer, eu estou dizendo Deus diz porque ele conhece o que vai acontecer, sem necessariamente ter predeterminado, ter predestinado, ter estabelecido que tenha que acontecer dessa forma. Então, profecia nós não entendemos como predestinação, entendemos meramente como um retrato do futuro que muitas vezes vai acabar acontecendo daquela forma porque diante do conjunto de circunstâncias, dificilmente a pessoa muitas vezes decide de forma diferente, né? Então Deus sabe o que vai acontecer. Muitas vezes a profecia é justamente uma interferência, porque Deus mostra para nós o que vai acontecer e nos dá a chance de mudança. Então, ou seja, Deus interfere nesses acontecimentos, mas muitas vezes ele sabe que a pessoa vai seguir por aquele caminho. Então, por isso que o erro de achar, eu vou curtir a vida e depois eu vou me voltar para Deus, né? Além de ser uma loteria, você está acostumando o seu corpo e a sua mente a uma circunstância que muitas vezes você não vai querer voltar. Deuteronômio 4, de 25 a 28, o que o Senhor disse que eles fariam depois de entrar na terra que lhes foi prometida.
aqui nós precisamos entender, junto de outros textos em que Deus fala claramente que ele daria condição de obediência, mas ele está colocando aqui uma condição que fatalmente acontecia, porque foi o que aconteceu com o povo no passado, não só com o povo de Israel, mas com vários outros povos. Deus coloca na sua palavra que os povos chegaram a causar enfado, cansaço nele, uma tristeza em virtude das atitudes. Então ele sabia que o povo de Israel, muita coisa, inclusive, que o povo estava falando, alguns estavam falando talvez até de coração aberto, com sinceridade, e outros apenas ali por um medo que depois, com o tempo, não se mostraria algo sincero. E ele diz: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, ou seja, nas vossas gerações, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis na terra. E aí ele fala os problemas que ocorreriam. Então ele está dizendo o seguinte: olha, no caso de vocês virem a fazer isso, e vai haver entre vocês pessoas que vão fazer isso, ou seja, Deus estava dizendo que ele sabia o que iria acontecer, mas ele não estava predestinando, tanto que ele fala: hoje tomo por testemunhas que certamente logo perecereis. Bom, por que motivo Deus falaria isso para as pessoas se não fosse justamente para que elas refletissem e deixassem de fazer, né? Então, na teoria da predestinação, isso seria uma mera, vamos dizer assim, Deus tripudiando das pessoas e uma forma até de maldade, né? Então, Deus dizendo algo que ele sabia que ia acontecer e levando um terror que ele mesmo determinaria. Agora, se nós entendemos no aspecto de presciência, de conhecimento, Deus está dizendo justamente: olha, eu sei que vocês vão fazer isso e eu estou alertando para que vocês tenham tempo de se arrepender. Já tendo isso em mente, né, vocês se arrependam. E aí ele fala: mas caso isso não aconteça, que vocês venham fazer isso e etc, e aí vocês vão perecer, vai haver consequências, mas aí ele fala: então dali, daquele local e daquela situação em que vocês estejam presos por outros povos, etc., ele fala: dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Então ele está dizendo: olha, se vocês se arrependerem verdadeiramente, vocês vão poder se voltar para mim, né? Assim como e voltar a esse caminho em que vocês já estão e do qual vocês não precisam sair. Ele está alertando, justamente dizendo isso para eles: olha, vocês estão nesse caminho que eu estou concedendo a vocês e não precisam sair dele. Mas caso venham a sair desse caminho, ainda assim, se vocês se converterem, se vocês se voltarem a mim, buscarem de todo o coração, de toda a alma, ou seja, com toda a sinceridade, com o desejo realmente de mudança, vocês vão me achar, ou seja, eu vou atender aos pedidos de vocês, desde que estejam de acordo com a vontade de Deus, né? Então, como harmonizar essa fala ao fato de que Deus diz que os mandamentos são possíveis de se obedecer? Voltar a arrepender seria algo predeterminado ou haveria realmente uma escolha? Então, veja, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: olha, eu sei que muitos ou alguns pelo menos, vão por esse caminho, mas não precisa ser assim. Tanto que eu estou avisando vocês. Então, Deus estava avisando o povo justamente para que eles tivessem a oportunidade de refletir a cada um, tanto eles como os filhos, ouvindo essas palavras, e os netos ouvindo essas palavras, refletir: olha, por que eu vou me afastar de Deus, sofrer tudo isso para me voltar a Ele e voltar a uma situação melhor, né? Então eu estou numa situação boa, me afasto de Deus, isso vai trazer consequências extremamente prejudiciais, e aí eu me volto a Deus. Sendo que Deus está dizendo: olha, você não precisa fazer isso. Basta que você continue no meu caminho, não precisa ir obstinadamente para o caminho mau para depois se voltar a mim. Continue no meu caminho e nada disso precisa acontecer com você. Como já falamos, né, quando estiveres em angústia e todas essas coisas se alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Por isso hoje saberás e refletirás no seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Para todo o sempre. Então Deus está dizendo claramente: olha,
Tudo que eu estou concedendo para vocês é bom, é para o seu bem, né? Dada a condição em que vocês estão, é o melhor que vocês podem ter. E se vocês se afastarem disso, vão sofrer as consequências, podem se voltar a mim e eu vou ouvir, mas não é necessário que isso aconteça, basta que vocês permaneçam no caminho. Ao invés de ir para o caminho mau e depois se voltar ao caminho bom, permaneça no caminho bom. E não precisará acontecer esse tipo de coisa, isso não vai precisar acontecer com vocês. Então, o chamado Antigo e Novo Testamento fala: obediência traz bênçãos e vida, desobediência traz maldições e morte. Mesmo diante de maldições e sofrimento, voltar-se e arrepender-se pode mudar um conjunto de más consequências. Aí Deus diz lá em Gálatas, né? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se você alimenta os instintos, dos instintos você vai colher corrupção, você vai se tornar cada vez mais corrompido. Veja que ele não está falando necessariamente que tudo que você fizer vai ter uma punição já de imediato. Mas ele está falando que a própria corrupção, em virtude de ceder à carne, em virtude de ceder aos instintos, ao invés de buscar a Deus, seguir aquilo que Deus quer e lutar contra a natureza pecaminosa, ele fala, isso vai gerar corrupção constante, isso vai gerar consequências para você, para a família, para a sociedade como um todo, problemas, desconfianças, morte, mentira, né, traumas e por aí fora, né? Então ele fala, do mal você vai colher o mal, não tem como. Então você, de seguir o que é errado, de seguir os instintos e ceder e viver, ao invés de viver uma vida no espírito, ou seja, uma vida de reflexão, de contemplação do que é bom e buscar fazer aquilo, então o resultado é uma corrupção constante, não tem como fugir disso, né? Então a pergunta 4 nos diz, leia novamente Deuteronômio 30, de 1 a 10, o que o Senhor disse que faria por seu povo, apesar do mal que cometeram e sob que condição? Que cometeriam, no caso, né? No caso, quando ele diz, quando vocês fizeram o que é errado e etc, né? Embora fale da nação como um todo, se colocadas em um contexto diferente, essas passagens podem refletir a realidade de que o verdadeiro arrependimento é central para os crentes, é central para todos, né? Que às vezes violam a aliança que fizeram com Deus. Será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição? Então aqui esse texto está deixando claro que Deus está dizendo, olha, sobrevindo a bênção, no caso de manter de ser leal à aliança comigo, com Deus, né? Ou a maldição, no caso de ser desleal, de ser constantemente obstinado, né, rebelde com relação contra Deus. Então ele fala, virá a maldição, ou seja, sobrevindo uma dessas coisas, ou a bênção pela obediência, ou a maldição pela desobediência. E aí Deus diz que tem o posto diante de ti, então Deus fala, eu estou colocando as duas condições, estou sendo bem claro sobre os termos, e vocês têm a chance de escolher. E, no entanto, vindo isso, né, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que hoje te ordeno, o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti. Então veja que Deus está falando, olha, vocês indo para o caminho mau, vai acontecer tudo isso e não precisa acontecer se vocês se mantiverem firmes a mim. É claro que existe a questão da provação, existe a questão do que o próprio Jesus falou a respeito dos servos de Deus que podem ser perseguidos, mas não por fazerem o que é errado e não por terem descumprido um acordo com Deus, né? E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, né? No fruto da tua terra, para o teu bem. Novamente Deus dizendo, olha, se manter com Deus é bênção, é prosperidade espiritual, é domínio de si mesmo. A conversão e dar ouvidos à voz do Senhor, cumprindo todos. Então ele fala, olha, você se converte dando ouvido à voz do Senhor, você cumprirá todos os mandamentos que Deus ordena. Então Deus sempre coloca a conversão no sentido de obediência.
Deus jamais coloca a conversão num aspecto abstrato, em que a conversão significaria simplesmente reconhecer que é um pecador e continuará fazendo o que é errado, sempre numa quantidade muito grande. Não. Nós somos pecadores, nós sabemos que temos falhas a vencer e precisamos lutar contra elas. Agora, para vencer, nós precisamos reconhecer que aquilo é errado. Se nós inventamos justificativas para o erro, então aí não tem como mudar de vida. Então Deus está dizendo constantemente, ó, arrependimento e conversão é algo inegociável. Ou você se arrepende e se converte, ou não há como Deus garantir uma mudança efetiva na vida de nenhum de nós. Aí, novamente, em relação ao Deuteronômio, né, de todo o seu coração, observe o que estava incluído no arrependimento, no retorno, né, na volta a Deus. O que foi requerido e o que isso deve nos ensinar hoje sobre o que envolve o verdadeiro arrependimento? Então, nós já comentamos que o que envolve o verdadeiro arrependimento é a mudança de vida. E aí Deus diz o seguinte, o Deus de nossos, Atos 5, né, falando o seguinte, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então ele fala, olha, vocês mataram o Salvador, mas Deus está dando a chance de arrependimento para a remissão dos pecados, né? E ele fala, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. E aí vem a história de de Gamaliel, né, que era respeitado, e ele conversa lá com eles para que e ameniza a situação. Então veja, e essa mesma fala, uma fala muito parecida, nós vamos ver lá no discurso do Pentecostes, em que a atitude é totalmente diferente. Basicamente, a fala é muito parecida, essa fala conclusiva de que, olha, Deus ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, crucificaste, etc. Em uns levantou a fúria, o desejo de matar, de perseguir, de destruir. Em outros, levantou o desejo de arrependimento, confissão dos pecados, mudança de vida, batismo. Então você vê a mesma mensagem, não é uma questão da mensagem, é uma questão de como está a pessoa, a disposição da pessoa que vai recebê-la, que vai receber essa mensagem, em aceitar ou não. Então nós vemos que muitas vezes as pessoas elas mudam a mensagem, quando na verdade elas não deveriam mudar a mensagem, elas deveriam manter a mensagem e deixar que o Espírito Santo atue naqueles que realmente estão dispostos a obedecer a Deus, né? Dispostos a mudar de vida, a reconhecer a situação pecadora e gradativamente mudar de vida. Embora lidando com um contexto histórico diferente, Ellen White escreveu: o povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento, e não por terem desonrado a Deus e transgredindo sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. O verdadeiro arrependimento é mais do que a mera tristeza pelo pecado. Ai, que triste que eu fiz isso. Não, é uma decidida renúncia ao mal. Então eu vou lutar contra ele. Não quer dizer que eu não vá cair, mas obviamente quer dizer que lutando você vai cair cada vez menos e vai ter uma ênfase cada vez melhor. Então, nós precisamos reconhecer a nossa situação e reconhecer que podemos sair dela, podemos lutar contra ela e que Deus nos dá poder para vencer. Vez ou outra nós vamos nos pegar fazendo uma mesma coisa que fizemos nesse ou naquele momento, mas nós temos que lutar contra isso. Não há nada que Deus não possa nos ajudar a vencer, mas para isso eu tenho que reconhecer que é errado. Fiz, mas é errado e luto, vou continuar a lutar contra isso e vou pedir a Deus que me dê a vitória, que consiga abandonar isso. Esse deve ser o nosso pensamento. Arrependimento e conversão. Mateus 3, de 1 a 8, ele diz o quê? Aqui nós vamos ler a pergunta, né? Como a ideia de retorno aparece nesses versos e o que João Batista lhes disse que fizessem e que reflete o que está em Deuteronômio, por que suas palavras também teriam relevância especial para os fariseus e saduceus? A Bíblia fala, né? Jesus também começou seu ministério com apelos ao arrependimento. Se você for ver o discurso de Jesus e o discurso de João Batista, é o mesmo: arrependei-vos, convertei-vos, né? E aí nós vamos emendar aqui a pergunta 6 e a pergunta 7.
Marcos 1,15. O que Jesus disse e por que ele relacionou o arrependimento com o evangelho. O que Jesus disse por que ele relacionou o arrependimento com o evangelho. E como a ideia de retorno é relatada na Bíblia, né? Então vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, ajuste, prepare as pessoas para ouvirem a continuação da mensagem, a continuação do que Deus prepara para elas. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo, cinto de couro, ali as características de João, né? E a Bíblia diz o seguinte: ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Ele tinha um jeito peculiar, né? Veste de pelo de camelo, cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, tinha uma mensagem extremamente forte, e a Bíblia diz o quê? Jerusalém, Judéia e toda a província adjacente ao Jordão ia ter com ele. Então veja que não tem a ver com a mensagem, tem a ver com a disposição das pessoas em ouvir, né? A disposição em mudar, a disposição em ensinar as crianças para que elas não se tornem crianças e adolescentes mimados, que não podem ouvir nada que vá contra o desejo deles de viver uma vida sem compromisso, sem ordem, sem disciplina. Então veja que não infelizmente muitos estão indo por um caminho errôneo e levando a igreja, o povo que poderia estar com Deus, a um caminho, muitas vezes um caminho sem volta, quando na verdade eles devem fazer o quê? Manter a mensagem e dizer: olha, os pais precisam educar os filhos para que eles tenham domínio próprio, precisam falar mais a palavra de Deus dentro de casa, precisam viver mais a palavra de Deus dentro de casa e não mimar os filhos para que eles não tenham maturidade para sentar e ouvir uma boa pregação, uma boa mensagem, e tenha que fazer da igreja um palco de atrações circenses, atrações, né, em que a Bíblia seja cada vez menos estudada e o entretenimento seja o que determine a visão dessas pessoas, né? Então, a mensagem de João era forte, muitos iam até ele, eram batizados, confessavam seus pecados, e obviamente isso se refletia na vida das famílias envolvidas, né? Uma mudança de vida, uma mudança na forma de educar crianças, adolescentes, uma mudança no sentido de dar a eles maturidade para não viver, não enxergar a vida como um mero entretenimento, que há momentos em que há diversão, há momentos que há responsabilidade, há momentos em que há a necessidade de estudo, há momentos em que há necessidade de trabalho, momentos de descanso. Então tudo deve ser bem equilibrado e veja que não há mudança no conteúdo da mensagem. Muito sobre a justificativa de mudar a forma, obviamente estão mudando o conteúdo e não estão dando conteúdo algum, né? E a gente sabe que você colocar uma bateria, não estou entrando no mérito aqui, mas você colocar uma bateria, uma guitarra numa igreja e cantar o dia inteiro, é óbvio, a gente sabe disso, que colocar um monte de dança, de entretenimento, é lógico que isso vai encher, mas não vai transformar. A gente sabe o resultado disso. Nós temos visto isso em muitas igrejas, né? Muitas igrejas cristãs, ou pelo menos se dizem cristãs, nós vimos esses movimentos fracassarem em vários lugares, né? Igrejas que ficavam lotadas por causa do entretenimento, mas que as pessoas não fincavam raiz, porque não tinham o que fincar, né? Então, muitas vezes nem sequer tinha uma semente a ser plantada ali, né? Tendo uma semente a ser plantada, Jesus já disse que muitas vezes a pessoa, pelos problemas, pelas ambições, pelas dúvidas e etc., elas já se afastam, imagina não tendo nenhuma semente efetiva para plantar, né? E veja o que João dizia quando ele via alguns líderes que vinham ao batismo, justamente por saber o comportamento deles. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele estava sendo muito claro e muito direto com as pessoas, né? E veja que aqueles que se convertiam não ficavam escandalizados por esse tipo de fala, né? Pelo contrário, eles entendiam o porquê que João estava falando isso.
E não presumais de vós mesmos, dizendo, tendo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aqui é uma das falas mais fortes, né? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então vamos pensar o seguinte. O que João Batista lhes disse que fizesse o que reflete o que está em Deuteronômio. Então ele está dizendo claramente, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês buscarem a Deus, vocês vão notar mudanças na vida de vocês. Se vocês apenas aparentarem mudança, então não tem como. Vocês são piores do que aqueles que estão fora do caminho. Vocês são raça de víboras, vocês são como serpentes, vocês são, vamos por assim dizer, pessoas maquiavélicas que estão ali tentando usar a religião para ganhar visibilidade, para ganhar fama, mas não para promover a mudança. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então fica muito claro aqui que é o mesmo contexto, né? Olha, é um grupo de pessoas que poderia decidir entre aceitar a Deus verdadeiramente, obedecê-lo em tudo que ele deseja, ou apenas fingir que obedece, enquanto monopoliza a religião, monopoliza o pensamento pela suposta autoridade, ou talvez até por uma autoridade realmente dada, mas que mal utilizada ali. E aí, Marcos 1, de 14 a 18, né, nos diz o seguinte, aqui eu enfatizei Marcos 15, 1,15, que está dizendo o seguinte, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesse contexto, o que nós vemos ali próximo a esse verso, né? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, ou seja, João pregava sobre arrependimento, conversão dos pecados, e Jesus dizia o que? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Obviamente, estava envolvendo ali arrependimento e conversão. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão, André e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Ou seja, me ajudem a trabalhar na evangelização das pessoas. E eles, deixando logo as suas redes, o seguiram. Então veja, a distinção entre pessoas que João Batista pregava, aceitavam a mensagem de arrependimento e conversão, se batizavam, pessoas a quem Jesus convidou e aceitaram o convite, para uma vida difícil de sofrimento, mas de muita gratificação, vamos dizer assim, não seria, de muita felicidade, né, de muita satisfação por fazer o que é certo, por ajudar pessoas naquilo que é mais relevante. Deuteronômio 15, 5 e 6 diz, se somente ouvires diligentemente a voz de Deus, do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir, então ele fala, ouvir, assimilar, para cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Então ele está deixando claro, olha, a obediência vai trazer bênçãos, vai trazer domínio próprio, vai trazer melhorias na vida de cada um. Só que para isso é preciso reconhecer a situação em que está e aquilo que onde realmente nós queremos chegar. A que nível de espiritualidade e comunhão com Deus nós queremos chegar. E aí aqui nós temos agora Atos 2, né? Basicamente uma pregação forte também, mas veja a diferença, não é? Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Olha só. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, ou seja, a quem vós matastes, Deus os fez Senhor e Cristo. Veja, essencialmente a mesma mensagem. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, sejam batizados para perdão dos pecados e vão receber o dom do Espírito Santo. E ele fala, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então ele está dizendo, olha, isso é para todos. Assim como Deus prometeu lá para o seu povo, para os seus descendentes, que eles poderiam se manter no caminho dele e ser beneficiados, vocês também podem, nós todos podemos ser. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, olha só, salvai-vos desta geração perversa. Então veja, é um conteúdo forte, é um conteúdo que ele te coloca diante de uma situação que é preciso decidir, olha, não tem meio termo, ou é sim ou é não, ou muda ou não muda, ou luta ou não luta, né? Temos pecados a vencer? Temos, e temos que lutar contra eles. O que nós não podemos é chamar esses erros de acertos ou de meros de algo meramente circunstancial. Ah, o meu pecado é só um pecado diferente do seu? Não. O pecado acariciado, ele leva à perdição, e a luta contra o pecado permite que Deus mude a nossa vida e nos salve. Basicamente é isso. Não tem como colocar uma vestimenta bonita nisso, porque esse é o resultado. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós reconhecemos que estamos numa situação em que há constante necessidade de luta, ou nós não vamos nos salvar das gerações perversas que nos cercarem a cada momento. E aí eles aceitaram, e de sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E, olha só, não foi só uma decisão por impulso. O batismo não foi uma mera decisão por impulso. A Bíblia fala, perseveravam. Eles se mantinham firmes ali, determinados, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, não foi um mero batismo porque tinha que cumprir meta, não foi um mero batismo porque viu alguém batizar e ficou emocionado, não. Foi algo consciente, não que você contemplar a Deus, isso não vai emocionar, mas vai ser uma emoção controlada pela razão, e não um mero emocionalismo, aquela coisa de você trabalhar como um marketing ali a emoção das pessoas para fazer ela tomar uma decisão sem ter a consciência do que efetivamente é aquilo. Não, é algo que se refletiu em uma mudança verdadeira na vida dessas pessoas. Estudo adicional. A cada avanço na experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. A cada avanço na experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Se o arrependimento se aprofunda, a conversão também se aprofunda, correto? Justamente para aqueles a quem Deus perdoou e reconhece como seu povo, diz ele. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. E aí por aí. Eu estou com nojo de mim mesmo e vou continuar fazendo a mesma coisa? Não faz sentido, faz? Não. Outra vez diz, estabelecerei a minha aliança com você. Você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Tudo isso está em Ezequiel 36, Ezequiel 16. Então nossos lábios não se abrirão para nos gloriarmos. Saberemos que só em Cristo temos suficiência. Então, se Cristo for suficiente para nós, nós vamos reconhecê-lo como nosso Senhor e vamos buscar obedecê-lo, porque o seu poder vai mudar a nossa vida, né? Faremos a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Se o mundo está crucificado para mim, é evidente que essa confissão não é aquela confissão de falsa humildade, em que você confessa que está errado, mas não faz nada para mudar. Se o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo, então nós não compartilhamos mais do gosto para fazer o que é errado. Então nós vamos lutar contra o que é errado. Então veja que nós devemos entender adequadamente as palavras para que nós possamos
enxergar a nossa situação e o que Deus quer de nós e onde nós podemos chegar com o poder de Deus. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Romanos 2,4. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. O Senhor declara, com amor eterno, eu amei, e por isso com bondade atraí, eu te atraí, né? Dependendo da tradução. Jeremias 31,3, Ellen White, Parábolas de Jesus. Então, tendo isso em mente, nós vamos reconhecer a nossa situação de pecaminosidade e não vamos nos orgulhar de nada que fizermos, porque nós sabemos que vamos fazer tudo aquilo pelo poder de Deus. Não vamos nos gloriar de cantarmos bem e cobrarmos um valor exorbitante nas igrejas. Não vamos nos orgulhar de fazer algo contrário à palavra de Deus para termos fama, para termos atenção. E não vamos nem nos gloriar e nem fazer nada disso. Nós vamos buscar fazer o que é certo, buscar com humildade, com mansidão e muitas vezes com firmeza, né, em determinadas situações necessárias, falar da palavra de Deus e buscar levar as pessoas a entenderem a mensagem que Deus quer que elas entendam e a partir daí elas vão decidir se vão se arrepender e converter ou se vão continuar numa situação de obstinação, de rebeldia contra Deus, né? Como evitar a armadilha de tornar o arrependimento meritório, como se o ato de arrepender nos tornasse justos? Qual é a única forma de estar justo perante Deus? A única forma de estar justo perante Deus é aceitando como Salvador e Senhor, não é? Não é a mera crença, porque até os demônios creem e estremecem, mas é a convicção de que Deus é nosso Salvador e é nosso Senhor, não é? Nós não somos justos porque nós não obedecemos perfeitamente, e ainda que viéssemos obedecer a partir de um determinado momento, os nossos pecados que ficaram para trás, nós só temos condição por causa da graça, da misericórdia de Deus. Então, mesmo que uma pessoa passasse a partir de um determinado momento da sua vida a ser perfeita em todos os aspectos, ainda assim ela teria um período da vida dela, da sua vida, em que ela dependeu única e exclusivamente da misericórdia de Deus em virtude dos pecados que ela tenha cometido. Então, é só pela graça, né? O arrependimento sincero, ele nunca vai ser meritório, porque uma pessoa que sabe onde ela chegou, ela sabe a luta que ela passou e que ela passa, então ela vai perceber, então ela vai enxergando naquele que erra a disposição em obedecer, ele vai entender que é uma situação pela qual todos passamos, mas obviamente ele também vai olhar uma pessoa em rebeldia, em obstinação, e vai discernir isso, né? Opa, peraí. Uma coisa é o pecar lutando contra o pecado, outra coisa é estar em franca rebelião contra Deus e dizendo que isso é certo e que os outros que estão obedecendo é que estão errados, como muitas vezes nós vemos acontecer. Então, obviamente, o arrependimento ele não é meritório, mas ele depende da nossa aceitação a Deus, né? O arrependimento não é algo imposto, é algo que depende de nós, da nossa aceitação. Em Mateus 27, 3-5, Judas lamentou o que fez a Jesus, e ele se matou. Entretanto, porque suas atitudes não são consideradas verdadeiro arrependimento, porque nós vemos ali que isso gerou nele um desespero, tentou consertar as coisas do jeito dele, não buscou a Deus, não orou, não fez, né? Ele buscou, ele estava ali num desespero, numa angústia, e obviamente isso não é arrependimento, né? Ele sabia que estava errado, mas não reconheceu o suficiente para buscar a Deus. Ele buscou ali, quando viu que não tinha condição de mudança do que ele havia feito, só sobrou angústia, ele não buscou a Deus, ele não buscou se acalmar, ele entrou ali numa angústia tal que ele acabou se matando, né? Então, o arrependimento ele leva à conversão, ele leva a uma mudança de acordo com a vontade de Deus, né? Então ele não fez isso para assim, fazendo um mero comparativo, mas ele não fez o que Sansão fez, por exemplo, que ele se sacrificou para destruir ali uma parte de um povo que estava prejudicando as pessoas do seu povo, né? Não, ele se matou ali porque ele, no caso de Judas, ele não enxergava outra saída no momento de desespero. Então, o que ele fez ali não foi arrependimento, porque o arrependimento leva a uma conversão, leva a uma mudança de vida de acordo com a vontade de Deus. Não foi o que aconteceu com ele. Como a realidade da pecaminosidade humana deve nos manter humildes diante dos outros, no sentido de não julgarmos diante de Deus. Foi necessária a morte de Cristo na cruz para nos salvar. Esse fato nos mostra quanto o pecado é mau? Sim, ele mostra quanto o pecado é mau e
assim, em que sentido de não julgarmos, né? Porque a Bíblia fala que quando Paulo fala ali que quando, em relação aos fatos, nós temos que julgar, né? A Bíblia fala, quando acontece um problema entre um irmão e outro, não há pessoas sábias na igreja para julgar o que ocorreu, estabelecer, ó, o irmão agiu correto, o irmão agiu errado, o irmão agiu conforme a vontade de Deus. Esse julgamento sempre existiu, né? Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, olha, afastai dentre vós esse iníquo, essa pessoa que está obstinadamente fazendo o erro. Isso é um julgamento, é óbvio que é um julgamento. Então, em que sentido? Né? No sentido de não os julgarmos. Né? Infelizmente, ficou uma condição muito vaga. Né? A nossa pecaminosidade deve nos manter humildes, sim, diante dos outros, mas deve, ao mesmo tempo, nos fazer discernir como agir em relação a uma pessoa que cometeu um ato falho e uma pessoa que obstinadamente se mantém no erro. Então, isso é bíblico, isso não é uma questão de falta de humildade. Então, acho que a pergunta ficou um tanto vaga, né? No sentido de não julgarmos diante de Deus. E o grande problema disso é que geralmente tudo que você vai falar para repreender uma pessoa, e Jesus fala claramente, né? Olha, se o irmão pecar, vai e repreende-o. Então, repreender não é julgar. E se ele se mantiver obstinado, levar testemunhas para dar uma nova oportunidade para esse irmão também não é julgar, e repreendê-lo novamente não é julgar. Levar o caso para a igreja, repreendê-lo novamente e dar a ele uma nova chance não é julgar. Tratá-lo como um gentil e publicano também não é julgar. Então veja, a repreensão e a consideração de uma pessoa que, claro e obstinadamente, não quer nenhum compromisso com a fé, tratá-lo como um não-irmão, como uma pessoa que definitivamente não pode ser considerada irmão, né? Paulo diz, digo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, beberrão, ele fala, com tal nem comais. Então veja que é uma pergunta um tanto tendenciosa, essa pergunta 3. Então eu espero que você e eu, em espírito de oração durante a semana, estude bem a lição e não caia nesse tipo de armadilha que muitas vezes assim, é uma casca de banana que é colocada e que leva muitas vezes uma lição tão bem explanada a se perder diante de termos vagos, como o julgar, o que é julgar, o que é não julgar. Você tem que ter em sua mente que determinar se uma pessoa será salva ou não cabe a Deus. Mas percebendo uma situação de clara obstinação, você não fizer nada, aí você está indo justamente contra o que a palavra de Deus diz. Então, tenha bem claro em sua mente em que sentido de não os julgar, né? O que é o julgamento a que Jesus está falando ali, não é? Nós não podemos estabelecer quem está salvo e quem está perdido, né? Em virtude de uma ou outra atitude que a pessoa faz, mas obviamente nós temos que tomar atitudes diante de uma obstinação que traz prejuízo não só para a pessoa, mas para outros também. Que Deus nos abençoe, que você possa refletir melhor na sua casa, numa outra oportunidade que viemos conversar sobre versos específicos, né, poderemos falar um pouco mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo estudo. Te convido para a oração final. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de aprender a Tua Palavra, que possamos vencer o mal que habita em nós, que possamos levar a Tua mensagem aos outros, que possamos reconhecer nossos erros e lutarmos contra eles. É muito difícil, Pai. Muitas vezes nós ficamos numa situação em que aparentemente nós não vemos saída, mas o Senhor sabe a saída, o Senhor sabe como nos livrar de todos esses males. Abençoe a cada um de nós que vem estar nessa condição de achar que não tem mais saída para a vida em que está e que o Senhor conceda a ele, conceda a ela, conceda a mim a chance de lutarmos e vencermos a cada dia. E também aquela pessoa que esteja obstinada, que esteja desculpando o pecado em sua vida, usando como desculpa os seus pecados ou os pecados alheios, que o Senhor venha trazer a verdadeira conversão a cada um deles e a cada um de nós também. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado e até o próximo estudo. Um grande abraço, graça e paz, feliz semana.